Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Posso ouvir um amém? Amém. Chaves do reino. Nós precisamos aprender, irmãos, porque muitas vezes nós nos comportamos como pessoas que até têm fé na palavra do Senhor, até creem que as promessas irão se cumprir, apesar de algumas vezes nos pegarmos pensando assim, ou talvez seja só eu, estou colocando vocês junto comigo, será que vai cumprir mesmo? Mas eu quero dizer para vocês que o reino de Deus está sob o governo do próprio Deus, amém? E a palavra de Deus diz que aquele que se achega ao Senhor precisa crer que Ele existe. O nosso Deus, de fato, Ele é um Deus espiritual. Ele é um espírito e nós cremos nele. Amém? O Eterno, Ele domina todas as coisas e seres nos céus e na terra. E precisamos crer. Diante das circunstâncias, sejam elas contrárias, adversas, não interessa, precisamos continuar crendo. Porque a vontade dEle é soberana sobre nós, sobre a igreja e sobre todo aquele que crê nele, amém? E Deus, na tua infinita bondade, Ele resolveu conferir ao seu povo uma medida dessa autoridade. E essa ação do Senhor sobre nós, sobre a igreja, é chamada de autoridade delegada. O que é uma autoridade delegada? Ela refere-se à legalidade ou autorização para exercer uma função. Isso é uma autoridade delegada. Alguns de nós aqui, nos nossos serviços seculares, temos essa autoridade delegada. Dentro da igreja, quem é líder de ministérios tem as suas autoridades delegadas. Amém? Mas é preciso entendermos isso. Porque lá em Gênesis 1, 28, não precisa abrir, Deus deu autoridade a Adão sobre toda a terra. Foi uma autoridade delegada a ele. Perdeu-se a autoridade? Sim, perdeu. Mas Jesus deu autoridade aos seus discípulos também para expulsar demônios, conforme Marcos 16, 17. Após ele ter enviado ali aquele grupo de homens para estarem evangelizando, enviaram 2 a 2. Ali foi dada àqueles homens essa autoridade. Com autoridade delegada, na verdade, ela não substitui a autoridade de Deus. É onde muita gente, muitos cristãos, ou pessoas que ainda não entenderam a sua identidade, se perdem nisso. Acham que o poder está na pessoa em si, mas não. A autoridade que está sobre mim ou sobre você, ela é uma autoridade delegada, porque o Todo-Poderoso é o Senhor. Amém? Isso precisa ficar realmente claro no meio de nós. O mundo espiritual, ele é ativo e ele é atuante. E o reino das trevas, ele não está nem aí para o seu cansaço, para a sua preguiça, para a sua falta de disposição. Quando eu falo sul, estou falando eu também, tá? De buscar a Ele através da palavra, de fazer aquilo que é correto ser feito. Eles não estão nem aí para isso. E o inimigo, o reino das trevas, tem tomado muitos espaços e tem ocupado muitos territórios. Por quê? Porque a quem foi dada autoridade delegada não está exercendo a autoridade. E agora diz respeito a quem? Repitam assim comigo. A mim. E a igreja. Estabelecida. Fala como quem está vivo. Estabelecida. Nesta terra. Essa autoridade foi dada para nós. Agora, o que nós estamos fazendo com ela, eis aí a questão. E eu quero falar com vocês rapidamente sobre alguns símbolos de autoridade. Eu não quero delongar muito, eu preciso que alguém coloque freio em mim, por favor. Alguém que esteja olhando o relógio aí.
As chaves do reino dos céus são símbolos de autoridade. Que autoridade é essa? Divina e delegada. Repitam comigo: autoridade divina e delegada. Eu havia preparado uns papeizinhos com alguns versículos que eu queria que os amados participassem e lessem, mas eu esqueci, irmãos, não sei onde eu coloquei. Alguém abre aí rapidinho, Apocalipse 1:18 e Lucas 11:52, nós não vamos ler todos que eu separei aqui, tá? Vamos lá. Vejo no rosto de alguns o cansaço, porque realmente levantam cedo, eu tenho consciência que alguns irmãos aqui 4 horas da manhã já estão de pé, né? Então, eu vou tentar ser breve. Apocalipse 1:18 e Lucas 11:52. Mas quem for ler, por favor, leia alto. Apocalipse 1:18. E aquele que vi, estive morto, mas esse estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Um símbolo da autoridade. Lucas 11:5:2. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Símbolo de autoridade. Muitos de nós temos tentado, e outros já desistiram, de falar a verdade dessa palavra dentro de casa, e não tem conseguido que os seus recebam o evangelho de poder nas suas vidas. Mas a palavra de Deus está clara. Mas não vamos desistir, amém? E eu quero compartilhar com vocês a primeira chave do reino dos céus. Ela se encontra em Mateus 16, a partir do versículo 13. E os irmãos que quiserem anotar, anotem, não precisam abrir. Nesse Mateus 16, a partir do versículo 13, do 13 ao 19, basicamente. Ali aconteceu que Jesus estava reunido com alguns apóstolos, e ele indagou sobre o que o povo dizia a respeito dele. Jesus começou a perguntar para eles: ei pessoal, e aí? O que estão falando sobre mim aí fora? Basicamente isso. E aí eles começaram a dizer: uns falam que o Senhor é profeta, uns falam que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. E de repente, acontece que Pedro abre a boca e ele fala: Senhor, Tu és o Filho de Deus, o Cristo prometido, o filho de Davi, o filho do Deus vivo. Foi isso que Pedro falou para Jesus. E nesse momento Jesus, ele declara: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Neste momento, neste contexto aqui, nós vimos que Pedro declara quem é Jesus, e Jesus declarando quem é Pedro nessa terra. Nesse contexto aqui. E em seguida Jesus, se vocês continuarem lendo, Jesus ele fala assim: Pedro, as chaves do reino dos céus eu vou dar a você. Aqui não está falando que quando Jesus declara, faz essa declaração, Jesus está fazendo uma das maiores declarações do Evangelho. Declarando que o Evangelho é poderoso. Declarando que, Pedro que é poderoso? Não, aqui aconteceu uma revelação do céu. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ter acesso a esse reino se não for através de Jesus. Eis aqui a chave mestra, a primeira chave que eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. A chave do reino dos céus é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Não há salvação se não estiver com Jesus. Não há salvação longe dele. E a igreja, nós não podemos esquecer disso. Amém, queridos? O reino dos céus é um mistério que foi revelado àqueles que creem. E nós precisamos manter essas chaves espirituais que simbolizam autoridade, acesso e revelação. Mas muitos de nós temos feito o quê? Pega essa chave mestra e guardado nas gavetas dos nossos
cômodos escondidos e nós não temos usado essas chaves, as chaves do reino dos céus. E aí nós queremos requerer do Senhor, porque nós somos bons disso, nós somos bons de reivindicar coisas do céu. Mas nós estamos tão apegados às coisas dessa terra que nós deixamos de valorizar as coisas espirituais. E essa chave, ela é espiritual e ela é poderosa para abrir toda e qualquer porta que você possa imaginar, no nome de Jesus. Amém? Então não deixe de usá-la. Essa é uma autoridade, essa é uma revelação, essa é uma chave que foi dada, tá? Primeiro a Pedro, e para os demais apóstolos, e consequentemente para a igreja do Senhor. E chegou até o nosso tempo. Quem é a igreja de hoje? Repitam comigo: eu sou a igreja que Jesus lavou e remiu com seu sangue poderoso. Somos nós a igreja desse tempo. Então essa chave, ela tem que ser usada por nós. Nós precisamos cuidar dela, amém? A Bíblia, ela usa a palavra chave como símbolo de autoridade, tanto para abrir quanto para fechar. E dentro desse contexto que eu li para vocês, que eu falei para vocês, a expressão chave do reino significa autoridade dada por Jesus aos apóstolos. Primeiro para Pedro, como eu disse a vocês. Consequentemente para nós todos. Os textos em Mateus 18, quem está anotando, eu não vou pedir os amados para estarem lendo, e de João 20, do 21 ao 23, eles vão dar evidências de que a mesma autoridade de ligar e desligar, ou seja, de abrir e de fechar, foi conferida a Pedro, foi conferida a nós como igreja. Quando nós passamos ali por Mateus 18, nós vamos ver outro tipo de referência de abrir e de fechar, de ligar e de desligar. E muitas vezes nós confundimos isso. Porque o que está sendo dito lá no Mateus 16 é uma autoridade. Quando está falando aqui em Mateus 18 é outra autoridade, que foi delegada. E eu quero compartilhar com os irmãos. Nesse contexto aqui, de Mateus 18, está falando da disciplina na igreja. Na disciplina no nosso meio. Jesus, ele ensina os apóstolos como tratar os desentendimentos entre irmãos na fé. Que isso? Existe isso? Sempre existiu. E eu acredito que sempre vai existir, porque nós somos gente. Nós somos falhos. Cada um com seu temperamento e muitas vezes não vigiamos. E ele inicia incentivando uma reconciliação entre as partes que se desentenderam. E depois, dentro desse mesmo contexto, vem a expressão de ligar e desligar, mas está relacionada à autoridade da igreja em disciplinar aqueles que não andam de acordo com a vontade do Senhor. E nós vemos isso acontecer muito, acontece com muita frequência. Às vezes eu não quero ser exortada pelo pastor da igreja, pelo diácono da igreja, pelo obreiro da igreja. Eu não acho que ele tem essa autoridade. Como assim? Aí eu não aceito. Estou sendo rebelde conforme essa palavra. Não aceitando a disciplina. Porque essa autoridade foi dada para a igreja. Se você tiver tempo em casa, leia. Arruma o tempo. Entenda sobre isso, irmãos. Porque é muito importante. A igreja, ela tem autoridade para disciplinar. Amém? E é importante ficar claro algo, que a igreja, ela não tem autoridade sobre o destino eterno de ninguém. A autoridade está nesse nível aqui, ó. Nós estamos aqui nos preparando para algo maior do que isso que nós estamos vivendo aqui. Como igreja, não foi dada essa autoridade agora, para eu chegar aqui e falar, não, você não vai para o céu, viu? Não, você também não vai para o céu. Não. Mas eu tenho autoridade delegada de poder disciplinar a igreja, disciplinar o irmão ou a irmã que porventura esteja fora ali daquilo que é correto segundo a palavra e de acordo com o que a palavra nos ensina.
Você chama o irmão, fala com ele, não deu certo, chama a testemunha, fala com ele, não deu certo, fala para a igreja, olha, aconteceu isso, o irmão foi chamado tal dia, e no outro momento foi chamado novamente, tinha testemunha tal, mas o irmão, ele não aceitou, tá assim, assim, assim. Agora nós como igreja podemos desligar essa pessoa da igreja, até que ela entenda a sua falha, se arrependa e queira voltar para os caminhos do Senhor. A igreja, ela tem essa autoridade delegada sobre ela. É o que fala aqui em Mateus 18:18. Então a igreja, ela pode sim ligar e desligar pessoas. Tá bom, queridos? Entendemos isso? Apocalipse 1:18, conforme foi lido, né? Mostra que somente Jesus Cristo tem as chaves da morte e do inferno. A autoridade da igreja de disciplinar os faltosos limita-se somente a essa terra e não no porvir. Amém? Então, pastora Cátia, que chaves é essa? Eu já falei duas. Presta atenção. Duas chaves já foram liberadas sobre a sua vida e é necessário que você a use no nome de Jesus. E eu quero compartilhar a terceira chave, a chave da autoridade espiritual contra as trevas, que se encontra em Lucas 10:19. Eu gostaria que alguém lesse bem rapidinho. Lucas 10:19. Autoridade espiritual contra as trevas. Lucas 10:19. Alguém pode ler? Para parecer que era pequenininho aqui a palavra, eu fui tirando os versículos, né, que eu tinha colocado aqui, mas um tanto de página, eu falei, os irmãos quando veio vai assustar. Aí eu tirei. Mas eu quero, vamos ler para mim, lê bem alto. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Amém? Posso ouvir um amém? Essas palavras revelam o poder e a autoridade que nós recebemos como seguidores de Cristo Jesus, para enfrentar forças espirituais malignas que se opõem a nós. Irmãos, nós temos um inimigo declarado. Tem cristão que não gosta de, não mexa com o diabo, pastora Cátia, você está mexendo com fogo. E quem está mexendo com fogo, na verdade, não somos nós, é ele. Só que ele é teimoso, ele não desiste, e ele é o nosso inimigo declarado, inimigo da igreja, inimigo dos cristãos. E nós precisamos estar atentos, vigilantes, irmãos. Mas muitos de nós têm medo. E precisamos buscar o Senhor, que esse medo seja lançado por terra. Amém? Porque quem deve ter medo não somos nós. É o contrário. Receber autoridade para vencer as batalhas espirituais, na verdade, não se trata de um posicionamento, de uma posição de orgulho ou de superioridade. Muito pelo contrário. Precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, da sua palavra. Porque senão, ele vence. Se você é um cristão que não gosta de ler Bíblia, que nunca tem tempo para ler Bíblia, que nunca tem tempo para orar, que nunca tem tempo para buscar o Senhor, cuidado. Aí eu posso dizer, irmão, você precisa realmente ter medo. Porque, irmãos, eu quero compartilhar para vocês algo assim que é muito importante e que é essencial para que consigamos exercer essa autoridade sobre as obras das trevas. É essencial conhecer a palavra do Senhor. Posso ouvir amém? É fundamental conhecer, meditar nas Escrituras. É essencial, pois é ela a nossa espada. É a espada a qual você vai combater a fúria do inimigo. Sem essa espada, a submissão à vontade de Deus, irmãos. Você precisa estar submetido ao Senhor. Você precisa temê-lo. Porque é Deus, a palavra do Senhor fala, é Deus que tem o poder de mandar a sua alma ou para o céu ou para o inferno, é Deus. Por isso você tem que se submeter ao Senhor, à sua vontade, à sua soberania e crer que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele te ama apesar de você mesmo.
Amém. Precisamos, irmãos. Precisamos orar. Precisamos buscar ter intimidade com o Senhor. Precisamos declarar que a nossa fé é inabalável em Cristo, conforme Romanos 8. Precisamos, porque Jesus, ele deu aos seus discípulos não apenas uma missão, mas ele também deu poder para realizar essa missão. Repitam comigo: Jesus deu aos discípulos não apenas uma missão, mas também poder para realizá-la. Irmãos, e essa autoridade nos capacita a expulsar demônios. Essa autoridade nos capacita a curar os enfermos. Essa autoridade nos capacita a proclamar o evangelho de poder e o reino dos céus, que já chegou até nós. Através de Jesus. Essa mensagem de transformação, ela traz esperança. Quantas pessoas, irmãos, perderam a esperança, perderam a fé? Essa semana, eu acredito que a maioria de vocês tenha visto, né? Estava em todas as redes sociais, um homem que subiu lá na passarela do Setoró, e ele pulou de lá. Algo que mexeu comigo, porque eu não sei porquê, eu caí na história de ver o vídeo. Olha aqui, lá na escola, e eu olhei. Aquilo ali mexeu comigo. Mas teve algo que eu agradeci ao Senhor. Foi obrigado, Senhor. Porque pessoas foram parando, eu acredito que aquilo ali era ônibus. Foram parando os ônibus ali debaixo da passarela. Porque alguém se importou, alguém entendeu. Se ele pular mesmo, ele vai morrer. E eles foram parando ali, mas ele pulou, irmãos. Como se estivesse pulando numa piscina. Tem muito ruim de se ver. E naquele momento eu falei: Senhor, eu não sei qual é a dor daquele homem, eu não sei o que levou ele a fazer aquilo, mas eu glorifico ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está dando para ele. Eu glorifico ao Senhor porque o Senhor colocou ele no coração daqueles motoristas a ideia e o entendimento que, se eles tomassem aquela atitude, seria amenizada a situação. E se fosse um de nós, o que nós faríamos? Vou passar logo que eu não quero nem ver isso. Você teria parado também? Você teria se importado? Porque o evangelho de poder se importa. O evangelho de poder se importa. Essa chave aqui, ela é poderosa para transformar vidas. E nós precisamos usar essa chave. Amém? E eu quero compartilhar a última chave dessa noite. Tem outras chaves, irmãos, mas eu quero fechar nessa aqui. A quarta chave que eu quero compartilhar é da liberação das promessas do Senhor. Conforme 2 Coríntios 1:20. Abram rapidinho aí alguém. Segunda carta aos Coríntios 1:20. Alguém leia bem rápido e alto, por favor. Porque todas as promessas de Deus têm Pedro e sim. Por isso também por meio dele se diz o amém. A glória de Deus por meio de nós. Amém? Amém. O sim está em quem? O sim está em Jesus. E o amém em nós. Nós é que falamos amém. E através do nosso amém, o nome do Senhor é glorificado. Amém, queridos? Então, precisamos entender essa palavra. O sim está no Senhor. E quando nós falamos amém, o nome dele é exaltado e glorificado. As promessas feitas por Deus podem incluir todas as promessas que estão na Bíblia. Você conhece quantas? É importante. Se pergunte aí, eu conheço quantas promessas mesmo? Só da salvação? Tem outras. Que todas as famílias da terra seriam abençoadas porque um homem teve fé? Qual a outra? Você precisa saber quais são as promessas. Nós precisamos saber.
Nós precisamos e nós temos que incuti-las aqui na nossa mente para que a nossa fé continue sendo ativada nisso aí. Posso ouvir amém? Em Cristo, o sim significa que todas as promessas de Deus são cumpridas nele e através dele. Jesus é a garantia e a realização de todas as promessas de Deus. Tudo por ele, para ele e dele. Amém? Fora dele não há. Não há promessa cumprida não, viu, irmãos? É em Jesus. O amém significa assim seja ou verdadeiramente. Quando dizemos amém, estamos concordando ou confirmando com as verdades que estão em Cristo Jesus. Há muitas promessas feitas por Deus ao longo da Bíblia e muitas vezes eu me pergunto, será, Senhor, que eu vou poder contemplar todas elas se cumprindo? Porque quando eu vou lá para a galeria dos heróis da fé, lá eu percebo que alguns deles ouviram as promessas, creram nas promessas, mas não viveram o suficiente para vê-las se cumprindo. E talvez algum de nós aqui, algumas determinadas promessas nós não veremos cumprindo, mas elas vão se cumprir. Se não for no nosso tempo, vai ser no tempo dos nossos filhos ou no tempo dos nossos netos. Mas até que Jesus Cristo retorne a essa terra, as suas promessas se cumprirão uma a uma. Amém? E nós precisamos crer nisso. A liberação das promessas, irmãos, ela requer da nossa parte fé. Ela requer fé. Porque sem fé, nós não vamos agradar o Senhor. Aquele que fez a promessa. Em Jesus não há dúvida ou hesitação. Há um sim, definitivo e seguro. Você crê nisso? Coloque-se sobre os pés no nome de Jesus. O amém não é apenas um seja, mas é a nossa confirmação sobre Deus e por meio de Jesus Cristo, nós reconhecemos e selamos as verdades das suas promessas. E dizemos assim, Senhor, nós cremos que elas irão se cumprir sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a igreja estabelecida aqui. E eu acredito que todos nós aqui em determinados momentos já oramos por algumas coisas. Já oramos por filhos, por famílias, por negócios, ministérios. Porém, tudo o que pedimos precisa passar por uma ativação. Que ativação é essa, pastora Cátia? Ativação da fé. Porque quando eu oro, eu tenho que orar crendo que eu já recebi. Porque é isso que a palavra de Deus fala para mim lá no Evangelho. Eu preciso orar crendo que eu já recebi. Pastora Cátia, mas eu estou orando, eu estou crendo, mas o que eu estou vendo não é o que eu estou clamando. Calma. Continue orando. Continue crendo. Continue buscando. Essa é a palavra rema para você nessa noite, para nós nessa noite. Eu compartilhei com vocês 4 chaves poderosas para acessarem o sobrenatural do Senhor, para trazerem sobre essa terra a confirmação das suas orações, no nome do Senhor Jesus. Amém? A ordem dos fatores, irmãos, se for invertida, ela vai alterar sim o curso, a resposta, a história final. Porque a Bíblia fala que nós somos espírito, alma e corpo. Se nós valorizarmos primeiro o corpo, a matéria, o resultado final vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Porque o que eu quero, irmãos, é conquistar. Porque eu quero mesmo é ter. O que eu quero mesmo, sabe, é ter o suficiente. Para mim, para ajudar o reino, mas mais para mim. Não é assim? Porque é isso que a nossa carne quer. Quantos aqui jejuaram e não precisa responder? Quantos aqui jejuaram hoje? Quantos aqui, irmãos, hoje teve a oportunidade de fazer o bem, mas não fez porque estava com tanta pressa, não deu tempo? É isso que eu estou falando para vocês. Vamos valorizar o Espírito. Vamos alimentar o Espírito. Vocês escolheram a boa parte, e a boa parte é essa: buscar o Senhor, conhecer a sua palavra, orar e louvá-lo. Amém, queridos? Não tem como acessar um nível maior de unção
se não for através da oração e da fé. É bom para a igreja de hoje, como foi bom para a igreja lá de trás, a primeira igreja, um povo que orava, um povo que creu. Nós precisamos também. Amém? Então eu gostaria que nós agora, eu gostaria que se alguém puder colocar ali o som do chofar, não precisa ser muito alto, que você pegasse agora aí a sua chave. Pastora, mas eu não tive tempo de escrever nada aqui. Mas você sabe o que é que precisa ser ligado, o que precisa ser desligado na sua vida. Eu gostaria que os pastores que aqui estão, nesse primeiro momento, pegassem aqui o óleo e nós vamos ungir vocês. Vamos ungir suas mãos, declarando que aquilo que precisa ser destravado na sua vida será pelo poder da fé e da palavra do Senhor. Mas aquilo que precisa ser fechado também, aqueles ciclos que precisam ser fechados também serão. E a palavra do Senhor para nós é: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá, no nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu gostaria que vocês fizessem aqui uma fila. Fica melhor, pode ser ali no canto. Traga a sua chave. Pastora, eu não escrevi nada, não tem problema, traga a sua chave. Você não precisa ficar detido aqui, ao menos que os pastores sintam de fazer uma oração mais específica. Eles vão só ungir sua mão, você vai voltar para o seu lugar e depois nós vamos orar juntos, no nome de Jesus. Alguém pode colocar o som do chofar? Está indo lá? Ali geralmente tem, né? Não sei. Ou qualquer outro louvor, não tem problema. Amém, Jesus. Venham com fé, irmãos. Esse é um ato de fé. Para alguns pode parecer besteira. Para outros pode parecer que é isso. Mas para mim é um ato importante de fé. Ativar a fé é isso, é dar passos. Então podem vir. Os pastores já estão aqui preparados para abençoar suas vidas, no nome de Jesus. Espírito Santo, vem orando, já vem agradecendo. Senhor, eu creio. Senhor, eu creio, Paizinho amado, que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Senhor, eu creio que a porta que o Senhor vai fechar, ninguém vai abrir. Eu creio, Senhor, que a minha vida será para a glória do Teu nome. Eu creio, Senhor, que eu não vim aqui à toa. Eu creio, Senhor, que esse tempo na Tua presença não será em vão. Eu creio, Senhor, no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Eu creio, Senhor, que a minha fé nessa noite está sendo ativada, Pai. E eu conseguirei usar as chaves, Senhor, as quais foram declaradas nesta noite, meu Pai. No nome de Jesus, as chaves que foram entregues, Pai, para mim, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. A autoridade divina, a autoridade delegada por Ti, Senhor. E me capacite pelo Teu Espírito, Pai, a usar a chave mestra é Jesus Cristo de Nazaré, a chave que dá acesso à mansão celestial é Jesus Cristo de Nazaré, a chave mestra que abre todas as portas é Jesus Cristo de Nazaré. Nós oramos a Ti, Senhor, nós declaramos, Papai querido, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que não há outro Deus além de Ti, não há outro Deus capaz de fazer aquilo que só o Teu nome tem autoridade, Papai querido. Nós oramos no nome de Jesus, nós declaramos as bênçãos no nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, declarando, Papai amado, um novo tempo, uma nova estação na vida dos meus irmãos. Ainda, Senhor, que as circunstâncias sejam contrárias. Ainda, Senhor, que os dias sejam maus. Ainda, Senhor, que as preocupações
sejam excessivas e demasiadamente grandes sobre nós. Nós declaramos, confiamos no Senhor. A tua palavra diz que nós temos que apresentar as nossas petições, as nossas ansiedades diante de Ti. E nós estamos aqui nesta noite com esse firme propósito, Pai, de ativarmos a nossa fé e de conseguir ativar, Paizinho amado, a fé para usar a autoridade que já foi conquistada e liberada sobre nós. No nome do Senhor Jesus, o governo do Senhor sobre as nossas vidas, Pai. Abençoa as mãos, Senhor, dos meus irmãos. Abençoa os pés. A tua palavra diz, papai querido, que as portas do inferno, elas não irão prevalecer, Paizinho amado, contra a igreja. E eu creio nisso. A igreja estabelecida na terra está aqui, Senhor. Parte dela está aqui reunida nesta noite. E eu clamo ao Senhor as tuas bênçãos. Fortalece os meus irmãos, Senhor. Gera ânimo nos meus irmãos, Senhor. Que a alegria do Senhor venha ser a força deles, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Abençoa as mãos. Abençoa os sonhos. Responde o teu povo, Senhor. Responde o teu povo nesta noite, meu Deus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Oramos ao Senhor, Paizinho amado, e pedimos a Ti que os meus irmãos possam testemunhar do Teu poder manifesto, das respostas, dos clamores deles, meu Pai. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. O nome que está sobre todo nome é o nome de Jesus. É esse nome que invocamos e declaramos, Pai. No nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo, bendito Deus. Santo e bendito Deus. Santo e bendito Deus. Aleluia. Pedimos ao Senhor, papai querido, ser com cada um dos meus irmãos, Pai. Ser conosco, meu Deus. Nessa terra já teve dias maus, e o Senhor deu escape para o teu povo. Por isso clamamos ao Senhor, escape do céu, no nome de Jesus. Resposta do Senhor. Capacita os meus irmãos a usarem as chaves dos céus, Pai. Em nome de Jesus, com responsabilidade, com temor, com amor, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Tu és santo, Senhor, e Tu és poderoso. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado. Obrigado porque eu creio. Eu creio na resposta do Senhor. Eu creio nas Tuas bênçãos. No nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jesus é o cabeça da igreja. E o corpo são os membros, e existem vários membros. E quando acontece alguma coisa com algum dos membros, o corpo todo sente. E eu gostaria nessa noite de nós como igreja levantássemos um clamor por uns irmãos, por dois irmãos que estão aqui e que eles querem a nossa ajuda em oração, porque creem que maior é Deus na vida deles. Eles creem que o poder da oração feita pela igreja é capaz de destruir toda a obra do mal. No nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Saúde, amém. Receba. Prosperidade. Em nome de Jesus. Destrava, Senhor, Deus, o mundo espiritual. Em nome de Jesus. É aquilo que está travado. Em nome do Senhor Que essa Jesus. chave de Davi seja certeira. Em nome do Senhor Não Jesus. precisa de duas ou Em nome de três chaves, Jesus. só precisa de uma chave. Amém, E essa Jesus. chave vai ser certeira. Em nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus.
Amém, Jesus. Amém, Jesus.